Olá, galerinha! Preparados para dominar tudo sobre filosofia moderna? Então vem com a gente! Nesse vídeo vamos fazer uma introdução aos estudos sobre filosofia moderna. Vamos falar acerca dos temas centrais, os principais pensadores e como a filosofia moderna se desenvolve no decorrer da história. Vamos também finalizar respondendo uma questão como ela normalmente é abordada no Enem e em outros vestibulares. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar falando acerca dos temas centrais. É importante lembrar que a filosofia moderna ela tem início com o Renascimento, com a valorização do humano. Sabemos que a filosofia que antecede a filosofia moderna é a filosofia medieval, que deixava as características humanas de lado por causa do pecado e valorizava muito mais a fé em detrimento da razão. Agora, dentro da filosofia moderna, vamos ter uma visão mais positiva do pensamento secularizado que foi esquecido com os antigos, principalmente com Platão, Aristóteles e os gregos. Vamos ter agora uma supervalorização da razão. E quando eu falo supervalorização, exatamente o que eu estou dizendo. Supervalorização da razão, um dos problemas que vai ser atacado pelos próprios modernos lá na frente, no segundo período da modernidade. A modernidade ela vai ser dividida mais ou menos em 3 momentos. Temos o primeiro momento, que é o do Renascimento, temos um primeiro momento de modernidade e um segundo momento. O segundo momento vai ser bem contraditório ao primeiro, vocês vão observar. Então a gente tem uma supervalorização do pensamento racional, vamos falar tanto da autonomia quanto da liberdade humana, conceitos esses que foram esquecidos durante muito tempo dentro da filosofia medieval. Vamos trabalhar e discutir dentro da política as noções de Estado, de nação e de direito natural. Vai aparecer filósofos, não especificamente dentro do período da modernidade, mas que a modernidade vai beber desses filósofos, que é Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, que vai defender de maneira muito assídua, muito árdua, o absolutismo monárquico. E a gente vai começar a discutir sobre política, lembrando que em outros momentos política não era algo que era permitido a discussão de maneira mais aberta, né, dentro da filosofia, mas agora, com a secularização, com a permissão do uso da razão, a gente vai ter outras discussões que vai entrar em pauta. Mas é importante mencionar nesse momento que os conceitos da modernidade, eles vão afirmar e vão negar ao mesmo tempo, ou afirmar em um momento e negar em outro, como por exemplo, a noção de república. A gente começa defendendo um absolutismo monárquico, um direito natural, mas logo à frente a gente defende uma república, uma revolução francesa. Em momentos outrora a gente defende uma liberdade humana, mas logo em seguida nós vamos defender o determinismo, questionando a própria liberdade humana, o quanto o homem é capaz ou não de tomar suas próprias decisões. Uma das características que vai marcar também a filosofia moderna é a noção de revolução, a noção de conhecimento científico e o que vai surgir a partir dessa noção de conhecimento científico. Dentro desse arcabouço, nós temos aí momentos históricos, como eu citei há pouco, que foi a Revolução Francesa, mas também a Revolução Industrial. E a gente sabe que a partir da Revolução Industrial, os pensamentos vão começar a tomar novos rumos. Vamos discutir também a noção de realidade e o sistema como um todo. Tá? Então as discussões dentro desse cenário são, como vocês podem observar, discussões muito amplas e muitas vezes afirma, muitas vezes nega, e aí vocês vão observar que a história da filosofia como um todo ela tem essa característica. Primeiro vem os antigos, os medievais eles bebem dos antigos, mas eles negam os antigos a partir do pensamento que havia como predominante no período medieval, que era o pensamento religioso. Os modernos eles vão questionar os medievais, afirmando novas formas de pensar, e os contemporâneos vão negar os modernos, e a história da filosofia tem essas características de afirmação e negação, e isso é extremamente importante, e vale abrir um parêntese aqui para fazer essa afirmação,
que ser humano é exatamente afirmar, negar, ser e não ser, horas desejar e horas se afastar. Essas são as características que marcam o comportamento humano no decorrer da história. Um museu de grandes novidades, como já dizia Cazuza, e isso fica marcado dentro da própria filosofia. Afinal de contas, a filosofia não é produzida por máquinas, mas são produzidas por seres humanos que são influenciados pelas noções de tempo, de espaço, de cultura e muito mais. Ok? Vamos dar seguimento, falando sobre os principais filósofos que aparecem nesse período. Ora, eu quero dividir com você aqui dois grupos de pensadores deste momento. Vamos começar com o primeiro grupo, que vai ter a figura marcante, né? Se você precisar lembrar de um filósofo do período da modernidade, por favor, lembre desse primeiro, René Descartes. René Descartes vai colocar os fundamentos, ele vai estabelecer os fundamentos da modernidade, do conhecimento científico, do conhecimento racional. Nós temos logo em seguida Francis Bacon, vai ser o responsável por dar o pontapé inicial em relação ao empirismo. Temos figuras de Nicolau Maquiavel e Giordano Bruno, mas lembre que eles é um pouquinho anterior a esse período que nós estamos agora, mas os filósofos modernos beberam, tá? Tanto de Maquiavel quanto de Giordano Bruno. Temos figuras importante dentro do empirismo como John Locke. Se você precisar lembrar de um nome dentro do empirismo, por favor, lembre de John Locke. Da mesma forma que se precisar lembrar de um nome no racionalismo, lembre de René Descartes. René Descartes é um nome importante dentro da filosofia moderna, dentro do escopo racionalista, e dos empiristas nós temos John Locke. Temos também Berkeley, com os questionamentos fantásticos acerca das nossas concepções de realidade. Inclusive há discussões que são muito prazerosas de ser feitas em sala de aula, como por exemplo, se nós não estamos lá, é possível que haja, por exemplo, que as coisas aconteçam longe da nossa observação, da nossa percepção sensorial. Por exemplo, se uma árvore cai na floresta, não há ninguém lá, ela faz barulho? Parece meio tolo, eu sei, mas isso é o pontapé para umas discussões muito mais aprofundadas sobre a noção de realidade. Temos também figuras importantes como David Hume, fantástico David Hume, vai nos trazer as noções de causa e efeito. Baruch Spinoza falando sobre política, sobre ética. Leibniz, figura também importantíssimo sobre lógica e outras discussões. Jean-Jacques Rousseau acerca de política. Se precisar lembrar de um nome sobre política no período da modernidade, por favor, lembre de Jean-Jacques Rousseau. E aí nós finalizamos esse primeiro grupo com Immanuel Kant. Immanuel Kant vai ser o divisor de águas da modernidade. Então nós podemos dizer que começa com René Descartes e vai até Kant. A partir de Kant nós podemos caracterizar uma segunda fase da filosofia moderna. E aí nós vamos ter Kant como divisor de águas. Nós vamos ter a filosofia hegeliana. Vamos ter figuras como Arthur Schopenhauer. E aí são indivíduos que vão atacar de maneira muito forte as nossas concepções ascéticas de moralidade, principalmente quando chegar um pouco mais na frente com o filósofo que eu vou citar. Mas antes de chegar nele, eu quero falar sobre Kierkegaard. Kierkegaard é um indivíduo que vai falar sobre o sentimento de angústia. Kierkegaard, ele pode ser caracterizado aí, quem sabe, como um dos primeiros filósofos existencialistas. Claro que vai ficar muito mais marcante com Schopenhauer e com Nietzsche, mas Kierkegaard ele coloca os fundamentos. E logo em seguida a pessoa que eu falei, que vai questionar os conceitos ascéticos, de noção de realidade, de bem, de mal, de certo e de errado, que é Nietzsche. Nietzsche, com obras como Assim Falava Zaratustra, Além do Bem e do Mal. Então a gente vai ver discussões fantásticas que marcam essa segunda fase, tá, da filosofia moderna. Então,
como eu falei, ela pode ser dividida em 3 momentos. Temos lá o primeiro momento do Renascimento, os primeiros fundamentos são colocados, depois nós temos a primeira gama, que vai ser a primeira fase ali da filosofia moderna, e a segunda fase com discussões muitas vezes negacionistas em relação à primeira fase. E a filosofia moderna ela acaba desencadeando discussões logo já no final do seu percurso. Claro que a gente vai precisar de vídeos para discutir cada uma das fases, como racionalismo, empirismo, mas ela vai desembocar, todas essas discussões vão desembocar sobre concepções de realidade, discussão acerca da nossa noção de realidade. Vai ter figuras como Karl Marx, através da dialética marxista, que vai questionar as nossas noções de política, falando sobre materialidade, sobre economia, sobre organização social. Nós vamos ter um racionalismo agora com forte teor empirista, lembrando que o primeiro momento do racionalismo ele vai ser um racionalismo longe das experiências, mas agora, em um segundo momento, é um racionalismo com forte teor empirista. Nós vamos ter uma crítica à razão, que outrora a razão foi o primeiro passo em direção à modernidade, mas agora nós vamos questionar e atacar a razão de maneira muito forte, lá tendo início com figuras como Kant, que vai ser o divisor de águas. Temos pensadores como Augusto Comte através do positivismo. E Augusto Comte ele vai falar sobre as fases da história, falando sobre a fase da mitologia, né, que é a primeira fase, a segunda fase da metafísica, que é uma fase filosófica, e a terceira fase ele vai dizer que é a fase do positivismo. A gente vai falar sobre isso de maneira mais detalhada na frente, em outros vídeos. Temos figuras como Arthur Schopenhauer, que vai discutir de maneira muito forte as noções de vontade, as noções de desejo, comportamento humano. Vamos trabalhar de maneira muito mais forte as noções de existência, tá? E, obviamente, o que vai ser o último ponto, já em direção a uma filosofia contemporânea, que é a questão dos valores. Os valores vão ser colocados às avessas, tá? E vamos questionar as nossas noções de certo, de errado, de bom, de mal. E então isso é as características que marcam já o fim da nossa concepção de filosofia moderna. Vamos ver como esse conteúdo da filosofia normalmente é trabalhado nas questões, tá? Uma das primeiras dicas que eu dou quando você for responder uma questão de filosofia é primeiramente procurar saber quem é o autor. O autor do texto que vai ser colocado como o nosso estímulo para chegar à resposta certa, tá? Vamos lá, a gente observa ali, eu já coloquei em destaque, que o autor do texto vai ser René Descartes. Vamos para a questão. Diz assim, Enem 2016, nunca nos tornaríamos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda a questão de problema, toda espécie de problema. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido, não ciência, mas história. O comando da questão diz. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor, René Descartes, como nós já vimos, considera o conhecimento, de modo crítico, como resultado da... Vamos lá. Alternativa A diz investigação da natureza empírica. Como vocês vão ver, a gente vai discutir isso em outros vídeos, René Descartes ele trabalha um racionalismo e contra o empirismo, tá? O empirismo vai ser defendido por John Locke, David Hume e não René Descartes. Letra B. Retomada da tradição intelectual. Pelo contrário, René Descartes ele vai se colocar contra a tradição intelectual e vai buscar um conhecimento que seja totalmente novo, tá bom? Letra C. Imposição dos valores ortodoxos. Da mesma forma que Descartes ele condena a tradição intelectual, ele vai ser contra os valores ortodoxos, porque ele vai defender a busca por um conhecimento original, novo, tá bom?
Letra D, autonomia do sujeito pensante. Sim, essa alternativa está legal, porque René Descartes ele defende, tá, o pensamento, a razão, o raciocínio, principalmente em relação ao pensamento. Quando ele vai apresentar a máxima, por exemplo, o cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, o pensamento é um conceito bastante importante em René Descartes. Se você lembrar disso, você já seria capaz de matar a questão. Letra E, só para a gente finalizar, liberdade do agente moral. Não é isso que marca a característica e é característico da filosofia cartesiana. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido um pouco sobre filosofia moderna. Lembrando que esse vídeo é apenas uma introdução a esse conteúdo. Nós vamos estar produzindo outros vídeos falando sobre cada uma das fases da filosofia moderna, como racionalismo, como empirismo. Mas não esqueça que se você assistiu até aqui, dê um joinha nos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos acerca da história da filosofia, os estudos sobre lógicas e temas filosóficos. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.